tinha falado para vocês, vamos fazer a continuidade da leitura do livro de Martin Seligman, Florescer. O primeiro capítulo, antes eu dei um prefácio para vocês, fiz algumas observações, algumas comparações sobre a minha visão em relação à saúde integral, enfim. Eu vou deixar para vocês aqui nos cards o link do vídeo anterior e aqui na descrição do vídeo também para vocês acessarem depois de assistirem esse até o final. Eu vou conversar hoje sobre o primeiro capítulo, mas esse primeiro capítulo ele tem especial não pela visão do livro em si, tá? Uma visão de um estudo que eu tenho feito além da psicologia positiva, porque a psicologia positiva, ela tem um estudo científico em relação, por exemplo, ao otimismo, né? Tem vários estudos sobre o otimismo, sobre a questão do aumento da imunidade referente ao otimismo, tudo tá no livro, a gente vai conversar sobre esses assuntos mais adiante, né? Mas o início do livro, ele tem algo muito interessante que aconteceu com Martin Seligman, e eu vou descrever agora para vocês e fazer uma correlação em relação ao otimismo, ao nível vibratório, quando a gente atinge determinado nível, frequência vibratória, e isso não tem nada a ver com a pessoa ser superior ou inferior a outra, não tem nada a ver com isso, tem a ver com índice mesmo, com frequência de vibração. Se você tá super feliz e se você tá super triste, obviamente você já deve ter sentido, né, mais pesado, mais denso e mais, uau, iluminado, expandido quando você tá num nível super positivo, né, ao contrário de quando tá tristonho ou preocupado ou denso, você se sente pesado para baixo, né? Então, assim, isso é uma coisa muito óbvia para qualquer ser humano, né? E isso a gente não atribui a nada, né? A gente atribui à nossa mente, a gente atribui ao que a gente produz, porque o que a gente pensa é o que a gente realiza, o que a gente pensa é o que a gente emite, o que a gente emite a gente recebe de volta, né? Então, isso é uma lei. Igual tem a lei da gravidade, se você jogar uma pedra para cima, ela vai voltar para o chão, é uma lei natural, né, de emissão e do que você vai receber, tá? Então, quando você tem eu já falei em outras ocasiões, live, vídeos, sobre a questão do otimismo, né, e a questão do otimismo é muito interessante em relação à saúde mental, à expansão, ao florescimento humano, obviamente, mas também tem muito a ver com a atração das coisas boas na vida da gente. E eu vou citar esse trecho aqui do começo do livro Florescer, mas não com o olhar do livro, do estudo de Martin Seligman, mas o que aconteceu no início da carreira dele. Quer dizer, no início da carreira dele não, no início, quando não era nada início da carreira dele, mas era já quando ele iniciou a grande expansão da psicologia positiva, que foi sim a partir dele, tá? Equipes, outras pessoas, outras construções, mas ele é um nome chave dentro da psicologia positiva e vocês vão entender o porquê. E outra coisa que eu vejo que é interessante é o seguinte: todos nós somos capazes dessa realização, desse nível de realização dentro da área que a gente quiser nessa vida. Se a gente entra e se linka na frequência da positividade e do otimismo. Agora você vai dizer para mim, ai, Priscila, mas tem situação que é difícil você ver pelo lado bom, é difícil você manter a positividade, né? Tem situação, tem pessoas, tem casos, enfim, que realmente é muito difícil. Eu concordo com vocês, porém, existem meios também, como, por exemplo, eu sempre falo a questão dos florais,
que fazem a diferença na vida da gente, ajuda a gente conseguir fazer essa virada de chave no positivo. Fitoterápicos também, tem fitoterápicos que às vezes você tá muito para baixo e você toma o fitoterápico, você faz uso daquilo, ele te ajuda a virar a chave. Claro, além dos exercícios de gratidão, mas às vezes acontecem situações que a gente não consegue nem dar um start nesses exercícios, não consegue nem começar para poder virar a chave, né? Não é mesmo? Então, às vezes é interessante conhecer esses meios para a gente fazer esse pulo do gato, virar a chave e partir de novo para a visão positiva, energia positiva, uma frequência mais alta de vibração, né? Tem um floral que, se eu não me engano, eu vou deixar aqui para vocês descrito, se eu não me engano, é do Bush, que é um floral de otimismo, que é muito interessante também. Já é uma fórmula, a fórmula para o otimismo. Outra dica é, por exemplo, chá de casca de laranja ou chá de alecrim, ou os dois juntos, com óleo essencial de laranja, pingadinho ali, ou óleo essencial de limão. Gente, é uma vibração da luz do sol, da claridade, da positividade, da alegria de ser criança. Essa energia que traz essa combinação de chá, além, claro, das propriedades terapêuticas, medicinais, físicas também que existem nessa combinação, tá bom? Eu vou ler esse início para vocês e vou fazer um paralelo em relação a isso que eu falei, tá? Então vamos lá, ele começa assim. O que é bem-estar? O verdadeiro modo como a psicologia positiva começou é um segredo até hoje. Quando fui eleito presidente da Associação Americana de Psicologia em 1997, estamos em 2020, meus e-mails triplicaram. Raramente atendo telefonemas e nunca mantenho correspondência pelo correio, mas respondo a meus e-mails rápida e diligentemente. Minhas respostas têm o tamanho exato do tempo necessário para o meu sócio assumir o jogo enquanto faço o papel de nerd. O meu endereço daí ele coloca aqui o endereço de e-mail e diz para quem quiser escrever para ele que escreva, que ele responde se a gente não se incomodar em receber só uma frase de resposta. Um e-mail que recebi no fim de 97, no entanto, me deixou confuso. E eu coloquei em minha caixa. Ele tinha uma caixa daquelas caixinhas de e-mail separada, escrito interrogação. Ele dizia simplesmente: por que não vem me ver em Nova York? E assinava apenas com iniciais. Ele ficou intrigado com isso. Algumas semanas depois, eu participava de um coquetel com Judy Rodin, então presidente da Universidade da Pensilvânia, onde leciono há 40 anos. Judy, hoje presidente da Fundação Rockefeller, era aluna do último ano da Universidade da Pensilvânia. Quando eu era aluno do primeiro ano, ela era do último ano. E ambos trabalhávamos no laboratório de animais do professor de psicologia Richard Solomon. Rapidamente nos tornamos amigos. Presenciei com admiração e não pouca inveja a ascensão de Judy. Aqui tem uma observação. Quando a gente pensa grande, a gente geralmente mira e admira as pessoas em ascensão, as pessoas em sucesso. Ela tinha uma idade surpreendentemente jovem, presidente da Associação de Psicologia do Leste, a presidente da Psicologia da Universidade de Yale, a reitora e diretora em Yale.
e depois a presidente da Universidade da Pensilvânia. Então ela era assim, ela tinha conquistado todos os postos que ele almejaria um dia, ou que as pessoas que seguem esse caminho acadêmico, né, admiram muito. Olha lá. Então, assim, aqui mostra um perfil do Seligman de mirar alto, tá? Nesse meio tempo, nós chegamos a colaborar em um estudo que investigava a correlação entre o otimismo e o sistema imunológico. Isso mais pra frente tem outros estudos e eles falam, tem um capítulo só disso. Que seria mais forte quando a pessoa fosse idosa, ela teria maior resistência a qualquer doença, tudo mais, se tratava de uma pessoa otimista, tá? Enquanto Judd dirigia um grande projeto sobre psiconeuroimunologia, as vias pelas quais os eventos psicológicos influenciam os eventos neuronais, que, por sua vez, influenciam os eventos imunológicos. Você conhece algum PT que possa ter me enviado um e-mail? Bom, até aí ele descreveu toda a colega, descrevendo toda a admiração, e nesse caso ele pergunta para ela se ela conhece algum PT daquele e-mail que ele recebeu, só chamando ele para Nova York, assinado PT. Você conhece algum PT que possa ter me enviado um e-mail convidando-me a ir a Nova York? Engasgando, ela disse: procure-o. Então, 2 semanas depois, me vi diante de uma porta, sem identificação, no 8º andar de um edifício comercial pequeno e sombrio, nas entranhas da parte sul de Manhattan. Fui conduzido a uma sala sem decoração, sem janelas, na qual estavam sentados 2 homens grisalhos, vestidos com ternos cinzentos e um aparelho de viva voz, ou seja, tinha alguém ali do outro lado falando no viva voz. Aí eles falam assim: somos advogados de uma fundação anônima, explicou um deles, apresentando-se como PT. Escolhemos vencedores e você é um vencedor. Gente, essa frase para mim foi tão marcante porque a pessoa que é vencedora, ela sabe que ela é vencedora. E se você, nesse momento que eu falei isso, tá pensando que você é um perdedor, você é um perdedor. A partir do momento que você começar a pensar que você é um vencedor, você é um vencedor. É assim, ó, é uma virada de chave. Você não precisa provar para ninguém que você é, ou enfim, você é e ponto. É essa questão que eu falo muito sobre otimismo e o olhar das coisas, né? Então, a pessoa que é otimista e que tem um olhar otimista é otimista. Aqui não é, trabalha duro para ser. Admite que não é e trabalha duro para ser, porque isso realiza tudo na vida. E vocês vão ver o que aconteceu com Martin Seligman, que para mim, nem tô entrando ainda no campo do livro, do estudo da psicologia positiva, eu tô entrando num olhar da lei da atração, num olhar do que a gente emite, a gente atrai. Ele emitia que ele era um vencedor. Ele mirava alto quando ele admirava os colegas. Ele admirava aquele colega que ia lá para a presidência. Entende? Então, olha só. Escolhemos vencedores. Somos de uma fundação anônima, escolhemos vencedores e você é um vencedor. Gostaríamos de saber que pesquisa você quer fazer e o financiamento de que precisa. Nós não praticamos microgestão. Devemos adverti-lo desde o início, no entanto, de que se você revelar a nossa identidade, qualquer financiamento que lhe dermos cessará. Expliquei rapidamente aos advogados e ao viva voz de que minhas iniciativas na APA sobre a guerra etnopolítica, aí ele fala aqui, seguramente nenhum tipo de psicologia positiva, e disse que gostaria de me reunir
com as 40 pessoas mais importantes que trabalham com o tema genocídio. Eu queria descobrir a situação dos genocídios, como eles ocorrem ou não, comparando circunstâncias, enfim, ele queria fazer um estudo sobre isso e juntar os melhores caras do mundo sobre esse assunto. Aí o pessoal respondeu: obrigada por nos informar. Disseram depois de 5 minutos. E quando chegar ao seu escritório, por favor, envie-nos uma página sobre isso e não se esqueça de incluir um orçamento. 2 semanas depois, um cheque de $120 mil apareceu sobre minha mesa. Foi um choque agradabilíssimo, já que quase todas as pesquisas acadêmicas que eu conhecia eram financiadas por um meio de um tedioso requerimento, uma irritante avaliação de pareceristas, tinha que ter vários pareceres, uma burocracia oficiosa. Bom, quem já trabalhou com projeto social como eu, vocês não, é pelejar para conseguir financiamento. E do nada, baixou uma fundação anônima. 2 semanas depois, o cara tava com um cheque de $120 mil na mesa dele. Mas o Segue o Baile vai melhorar o negócio ainda. Bom, enfim, passou essa ocasião, ele reuniu todo mundo. Tinha na reunião e tal, tinha um dos caras representantes dessa fundação anônima assistindo a reunião. O cara gostou do que viu. Enfim, segue o baile. Aí a pessoa fala para ele: aquela reunião que você coordenou foi excelente. Conheci 2 pessoas brilhantes lá. A propósito, o que ele fez, o que você quer fazer agora? Falaram para ele, o cara da fundação. Agora, ele até gaguejou, porque ele falou: nossa, já consegui $120 mil, agora os caras querem me dar mais dinheiro ainda. Totalmente despreparado para solicitar um novo financiamento. Aí ele, meio assim, receoso ainda, colocou: bem, eu estou pensando em algo que eu chamo de psicologia positiva. E aí ele explicou o que era, por cerca de 1 minuto. Tipo, em 1 minuto ele explicou mais ou menos o que era a ideia dele e a psicologia positiva. De novo, por que você não vem nos visitar em Nova York? Na manhã dessa visita, a minha esposa me ofereceu a minha melhor camisa branca. Acho que eu deveria usar aquela com colarinho puído, disse eu, pensando no escritório modesto ao sul de Manhattan. O edifício comercial, no entanto, tinha se transformado em um dos mais elegantes de Manhattan. E agora a sala de reuniões no piso superior era grande e envidraçada, mas ainda com os mesmos 2 advogados e o viva voz. Mas ainda sem identificação na porta, então ainda continuava sendo anônimo, ele continuava não sabendo quem era. O que é essa psicologia positiva? Perguntaram para ele. Depois de aproximadamente 10 minutos de explicação, eles me conduziram à porta e me disseram: quando você voltar ao seu escritório, por favor, nos envie um documento de 3 páginas e não se esqueça de incluir um orçamento. 1 mês depois, um cheque de $1,5 milhão apareceu para financiamento da psicologia positiva. Foi aí o start da psicologia positiva. É ou não é poderosa essa lei da atração? E é ou não é poderoso o otimismo, né? Então, a psicologia positiva trabalha muito isso. E o Martin Seligman, em algumas ocasiões, ele cita, até aqui nesse livro e em outro livro também, ele cita que ele não era das pessoas mais otimistas e sorridentes, enfim, que ele não é esse o estilo dele, né? Porque a gente fala em psicologia positiva, em otimismo, a gente imagina aquelas pessoas que vivem rindo, vivem de bom humor, e não é isso. É um sentimento de dentro, um sentimento de positividade,
de certeza do que tá fazendo, que tá no caminho, que tá, sabe? Que tem propósito, que aquilo faz sentido, é por aí, né? Então não tem nada a ver com aquela pessoa super mega feliz e piadista e que riu o tempo todo. Não é essa a figura, né? Enfim, o arquétipo, né? Não é esse. Enfim, ele recebeu 1,5 milhão para dar o start. Essa história tem um final tão estranho quanto o seu começo. Com esse financiamento, a psicologia positiva começou a prosperar e a Fundação Anônima deve ter percebido isso, pois 2 anos depois eu recebi um e-mail de PT com uma única frase. A dimensão Mandela Molisevic é um contínuo, dizia ela. E eu, o que significaria isso? Fiquei imaginando. Sabendo, porém, que dessa vez eu não estava lidando com um excêntrico. Aí ele entendeu, né? 1,5 milhão. Ele tá aí nos 120 mil dólares, ele ainda estava achando que a pessoa era um louco excêntrico, mas depois ele entendeu que não, que era uma fundação mesmo, anônima, que fazia. Enfim. Depois, a tal fundação se revelou que era uma dádiva de uma só pessoa generosa, Charles Finney, que tinha feito fortuna em lojas de free shop e doou inteiramente 5 bilhões de dólares a esses curadores para eles fazerem boas ações. Então os caras eram como caçadores de bons projetos, de boas ações para poderem fazer a doação desse dinheiro, né? E pensando de modo de positividade, otimismo, ou até de questões de coisas que precisam realmente acontecer, né? Porque quantas pessoas não buscam financiamento para isso ou para aquilo, mas será que essas pessoas tinham essa visão de mirar na lua, de mirar lá no que ia acontecer de melhor? Será que essas pessoas realmente eram os vencedores que a fundação procurava para financiar e para ajudar, né? Ele foi escolhido. E qualquer um de nós pode ser, né? Se tiver as atitudes que bate numa frequência alta e de positividade. Eles seguiram, falaram de um outro assunto com ele, o tal do contínuo, só que aí não rolou o financiamento, tá? E tem uma outra coisa interessante que eu quero falar aqui para vocês. Não rolou o outro financiamento, era um financiamento de 20 milhões de dólares. Aí acabou que a diretoria não aprovou a tal da proposta que ele tinha mandado. Em um ano, esses 2 maravilhosos guardiões das boas obras, personagens saídos diretamente, olha isso, de O Milionário, que era uma série de televisão dos anos 50, que marcou muito quando ele era adolescente, ele assistia a isso. Então vocês veem que as pessoas que atraem essas coisas, elas carregam já isso na mente. Entende? Isso é uma formação, uma crença de que aquilo pode acontecer. Pode aparecer um milionário e te dar um dinheiro na mão para resolver essa questão. Ele já tinha essa crença desde quando ele era adolescente, que ele assistia a tal da série de TV chamada O Milionário. Bem interessante isso. Isso é uma coisa muito, muito, muito de lei da atração. Muito característica. Enfim, os tais curadores tinham se demitido, eles não trabalhavam mais para a fundação. Acompanhei o bom trabalho desenvolvido pela fundação e ao longo dos 3 anos seguintes, financiando a África, projetos sobre envelhecimento, a Irlanda e as escolas, enfim. E ele resolveu telefonar para o CEO da fundação. Ele atendeu o telefone e ele já podia quase sentir o cara se armando contra uma solicitação. Aí ele falou: telefonei apenas para lhe agradecer e pedir que transmita a minha profunda gratidão ao Sr.
afinem. Comecei. Vocês chegaram na hora certa e fizeram o investimento certo na ideia arrojada de uma psicologia sobre o que faz a vida valer a pena. Vocês nos ajudaram quando acabávamos de nascer e agora não precisamos mais de nenhum financiamento, porque a psicologia positiva se autossustenta. Mas isso não teria acontecido sem a Atlantic, que é a fundação. Eu nunca recebi esse tipo de telefonema, respondeu o CEO, com a voz de surpresa. Então, o que eu queria deixar para vocês desse vídeo que ficou longo, mas eu acho super importante, é que um outro ponto importante, tanto quando a gente fala de lei da atração, quanto quando a gente fala de psicologia positiva, é que a gratidão é um ponto fundamental para melhora de saúde, melhora de bem-estar, melhora de positividade, melhora de imunidade e para as coisas acontecerem na vida da gente. Então, a gratidão pura e simplesmente pela vida, a gratidão pelo que a gente tem, a gratidão por eu poder estar aqui conversando com vocês, por eu poder, enfim, poder ler esse livro e poder dividir aqui com vocês. A gratidão por ela mesma, ela já aumenta e colabora com o florescimento humano e a melhora de tudo na vida pessoal, mas também ela é um imã na lei da atração e na lei que o universo responde trazendo coisas boas para vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado e a próxima aula eu entro no assunto psicologia positiva do livro propriamente dito. Um beijo e até a próxima.